E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram suas Bíblias. Salmo 132 é o salmo que nós vamos continuar a estudar nessa noite. Salmo 132, versículos 1 a 18. Esse é o texto bíblico que nós caminhamos a semana passada um trecho. Não conseguimos concluir. Disse para vocês que é um texto longo, com muitas nuances. E diz assim: lembra-te, Senhor, lembrando que é um salmo de peregrinação, um salmo que provavelmente foi escrito pelo rei Salomão. Diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Lembra de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Israel. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e aí encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada e adoremos ante ao estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Bom, até aí nós, semana passada, fizemos aí uma grande transição histórica, não é? Passamos por tantas coisas e o nosso tempo é tão curto, seria tão bom se nós pudéssemos ter tempo suficiente de expor tudo o que é necessário num salmo como esse. Eu não tenho como historiar tudo de novo a respeito do que aconteceu, mas o fio da meada, para que você entenda, é o rei Davi decidiu que, como nós vemos aqui, ele fala: não darei descanso aos meus olhos, não entrarei na minha casa para repousar até que Deus tenha um lugar para si. Do que ele está falando? A arca da aliança de Deus. Davi, em um certo momento, olha e fala: nossa, eu vivo num lugar fantástico, num palácio maravilhoso. E a arca de Deus, onde está? E aí o verso que nós lemos, verso 6, ouvimos dizer que a arca está em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Não havia um lugar fixo para a arca. Nós terminamos um pouquinho a semana passada dizendo que a arca foi roubada pelos filisteus e na volta ela ficou num certo lugar, Deus a abençoou. Quando Davi, depois de alguns anos, está ali no seu trono, ele então quer trazer a arca de Deus para Jerusalém, para ficar ali na sua cidade. E ele faz um cortejo, busca a arca com muita alegria, colocam a arca sobre uma carroça, né, puxada por bois, e o texto fala que um dos bois tropeça, a carruagem, a carroça balança, a arca vai cair. E um homem chamado Uzá, para tentar impedir que a arca caísse no chão, ele põe a mão na arca e ele é morto, fulminado na presença das pessoas ali. Então Davi se assusta e diz: como é que eu poderei viver, como eu vou conviver na presença de um Deus tão severo? E Davi, então, e todo o exército que estava ali decidem não levar a arca. Davi compra uma região, compra uma propriedade de terra ali, e ele deixa a Arca da Aliança naquele lugar, aos cuidados daquele vilarejo. Ele decide não transportar. E o que acontece? A arca fica ali. Davi fala: eu preciso me preparar para levar essa arca de maneira adequada. Do jeito que eu estou levando aqui, alguma coisa está errada, Deus não se agradou. A arca fica naquela região, a pessoa que... a propriedade onde a arca ficou, ela é amplamente abençoada. E acontece que anos depois, Davi então aprende que deveria trazer a arca de Deus, não numa carroça de bois, porque Moisés havia prescrito que a arca deveria vir, só os levitas poderiam carregar. Então existiam varas que eram colocadas nos ombros dos levitas e eles transportariam a arca até lá. Então finalmente Davi faz isso, leva a arca para Jerusalém e ele então coloca a arca numa tenda. E depois que a arca está nessa tenda em Jerusalém, é que Davi diz essa frase, Salomão certamente ouviu: eu não vou ter descanso até que Deus tenha uma casa. Não é certo que eu moro num palácio. Olha a preocupação do rei Davi. Não é certo que eu moro num palácio tão lindo e a arca de Deus viva debaixo de uma coberta, de um grande cobertor, que era o tabernáculo nesse caso. E o que acontece?
Davi, então, decide fazer uma arca. E depois, então, ele é avisado por Deus. Deus dá a ele duas notícias. Uma notícia boa, outra não era tão boa. A notícia boa era: Davi, você vai ter um descendente seu no trono. Eu vou perpetuar a sua descendência no trono, desde que eles me obedeçam. Mas eu faço um compromisso com você, Davi. Eu prometo que um dos seus herdeiros sentará no trono e será rei para todo sempre. Davi fica muito contente. E a notícia ruim é: Davi, você não vai construir o templo, você não vai construir uma casa para mim. Por quê? Porque você é um homem de guerra, você é um guerreiro, você matou muita gente. Eu não quero que você se envolva nessa atividade. O seu sucessor, o seu filho, fará esse trabalho. E Davi, então, prepara tudo, deixa lá as madeiras, o marfim, o ouro, deixa tudo separado quando Salomão assume o poder. Salomão, então, constrói o templo e a arca de Deus vai ser colocada nesse templo e vai permanecer ali. Então há uma grande alegria, há uma grande celebração. Esse é o contexto desse salmo. Quando a arca está de frente para entrar nesse templo, algumas coisas são ditas. Há uma celebração oficial ali. O templo vai ser inaugurado, uma celebração solene. E esse salmo expressa muito bem o que aconteceu naquele dia. Não foi simplesmente fizeram um templo e colocaram a arca lá dentro, não. Fizeram uma inauguração. E é nesse contexto aí que o salmo foi redigido. Ok? Vamos caminhar daí porque eu não tenho como historiar um pouco mais. Salmo 132, versículos 1 a 18, fala sobre o servo de Deus que faz constantes súplicas ao seu Senhor. Os crentes têm que aprender: quem serve a Deus sempre vai fazer súplicas ao Senhor. O objetivo é mostrar como deve ser a súplica do servo de Deus. Como é que você deve orar? Aí eu mostrei a Arca da Aliança, não vou voltar nisso, como ela era feita, constituída com querubins, e lá dentro as tábuas da lei, um pouco de maná e o cajado de Arão, florescendo com uma folha e um ramo saindo desse cajado. Vimos aí que a arca vivia num tabernáculo, falei um grande cobertor, esse é uma maquete aí ilustrando como seria o tabernáculo. E depois uma imagem com o corte ali para mostrar como seria dentro do tabernáculo. Vamos trazer um pouquinho mais próximo, aí você pode ver. Por mais caprichoso que foi, por mais que existisse algum certo requinte, luxo no material usado, não deixava de ser uma casa feita de cortinas, um tabernáculo feito de tendas com panos. E Davi muito se desagradou disso e falou: não quero que o meu Deus viva aí. Aí um pouquinho mais perto de como seria por dentro do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde lá na direita, onde o sumo sacerdote entraria uma vez por ano para fazer propiciação pelos pecados do povo. Um cordeiro inocente morreria ali uma vez por ano. Os outros sacrifícios eram feitos todos fora. Cada um fazia individualmente o seu sacrifício. E uma vez por ano, neste lugar, o sumo sacerdote, representando o povo, faria sacrifício por toda a nação. Um único sacrifício por toda a nação. Aí mais uma visão lateralizada aí de como seria. Depois daquela cortina, somente uma pessoa poderia entrar. O templo foi feito, a inauguração vai se iniciar aí para colocar a arca dentro desse templo, e é nesse momento que o texto do Salmo vai dizer: entremos, versículo 7 de Salmo 132 diz: entremos nas suas moradas. Veja aí, vou projetar o Salmo. Entremos na sua morada e adoremos ante ao estrado dos seus pés. Ok? Então esse é o momento em que a arca vai entrar nesse templo. E o rei vai fazer um pedido a Deus. Ele faz um convite ao povo, fala: vamos entrar na sua morada, vamos entrar no lugar onde será o estrado dos seus pés. Obviamente ele sabe que Deus não habitaria num lugar feito por mãos humanas. Nós sabemos isso no Novo Testamento. Deus não precisa de uma casa para habitar. Então esse lugar representava a presença de Deus na terra.
E o salmista sabiamente coloca, olha, esse pequeno lugar aqui é como se fosse o estrado, o lugar onde Deus coloca os seus pés. Deus está em pé neste lugar, ou Ele está sentado no seu trono. E quando você está neste templo, nesse pátio, você está diante do Deus que fez os céus e a terra, um gigantesco Deus. Essa é a figura aqui. E aí o Salmo diz mais, versículo 8, fala: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Falamos isso semana passada. Deus não precisa de descanso. Deus não precisa de repouso. Não faz nenhum sentido fazer esse tipo de oração. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. O que significa isso aí, o lugar do teu repouso? Ou ele fala assim, entre no lugar do teu repouso, que era aquele templo que você acabou de ver, entre tu e a tua arca, a arca da tua fortaleza. Óbvio, uma vez que a arca não tinha um lugar próprio de habitação, ela ficava como nômade, circulando com o povo. Finalmente agora tem um templo. Então o salmista diz, Senhor, este lugar aqui vai ser o lugar do teu repouso. Não é que Deus precisa descansar, mas a arca não vai mais ficar segurando, ela vai repousar aqui, ela vai permanecer aqui. Ao invés, não é, da arca ficar circulando agora, as pessoas virão num lugar só. Então fique aqui, Senhor. Então o salmista humildemente pede, Senhor, levanta-te, quando nós pegarmos essa arca e formos entrar, levanta-te tu e a arca da tua fortaleza e repousa neste lugar. Era um pedido especial, Senhor, habita aqui, permaneça entre nós. E Deus atendeu esse pedido e passou a habitar esse templo, ok? Lembrando que ele não estava restrito àquele templo, mas este era o lugar onde o povo viria para adorar ao Senhor. Caminhando um pouco mais, aí vamos ver que lições podemos tirar. O Salmo vai avançar e aí nós vamos ver alguma coisa, aí o Templo de Salomão de outro ângulo, tudo isso eu já mostrei para vocês. A primeira parte do Salmo, o versículo 9, vai dizer claramente a cada um de nós. Olha o que diz o verso 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes. E agora nós estamos vendo que o servo de Deus faz súplicas. A primeira súplica foi, Senhor, fica conosco, more nesse templo, habite entre nós. Senhor, nós queremos a sua presença próxima de nós. Segunda súplica do salmista é essa súplica que está no versículo 9. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes. Esse é um pedido especial. Por quê? Porque Moisés havia prescrito como os sacerdotes deveriam se vestir. Lá em Êxodo capítulo 28, capítulo 39, os sacerdotes, o sumo sacerdote tinha uma vestimenta própria e os outros sacerdotes, sacerdote comum, teriam uma outra tipo de vestimenta. Todos eles teriam aparatos diferentes, não é? Então o sacerdote principal teria uma mitra, não é? Essa espécie de chapéu que está sobre a cabeça dele. Sobre o seu ombro ele teria pedras de ônix. Aí ele teria uma peitoral aqui na frente do seu tórax, uma pequena placa com 12 pedras preciosas, cada uma dessas pedras representando uma das 12 tribos de Israel. Junto dessas pedras eles teriam outros duas pedras, aí, o Urim e o Tumim, que eram usados para tomar decisões. Então, se eles precisassem tomar uma decisão, consultavam ao Senhor. Então eles perguntavam, Senhor, nós vamos usar essas duas pedras aqui. Se sair a pedra vermelha, por exemplo, então nós entenderemos que o Senhor disse não à nossa súplica. Ou se sair a amarela, o Senhor disse sim. Então eles faziam isso, o sumo sacerdote usava isso para entender a vontade de Deus. Eles tinham vestes longas de linho puro, uma túnica azul muito bonita. Na roupa do sumo sacerdote, a beirada dele tinha alguns ornamentos, na região perto do joelho, alguns ornamentos, alguns sininhos, podemos dizer assim, que quando ele andava produzia algum tipo de som. Alguns dizem que esse aparato era usado, não é, para que pudesse se ouvir o sacerdote se movimentando dentro do lugar santíssimo onde ninguém podia entrar. E se não ouvisse mais som do sumo sacerdote andando lá dentro, talvez Deus o tivesse matado.
e então você teria que puxar essa pessoa para fora, você também não poderia entrar nesse lugar. Ele tem uma túnica bonita, ele andava com um incensário, cada um deles ali tinha um veste, eles se orgulhavam, eles tinham na sua testa ou na cabeça uma tiara dizendo santo é o Senhor, digno é o Senhor, ou seja, existia um aparato maravilhoso, porém, neste salmo específico, o salmista suplica a Deus, e a súplica dele, ele sabia como os sacerdotes se vestiam, mas ele pede a Deus assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Então, o pedido do salmista é para que exista essência e não só aparência. Olha que importante esse pedido. Deus, eu peço para que o seu povo seja marcado por essência, para aqueles que te servem, eles tenham uma essência pura, digna, justa, que eles se vistam de justiça e não apenas vivam de aparência. Isso aqui é muito importante nos nossos dias, porque a ideia que nós vemos é que isso se perdeu um pouquinho. Eu até diria mais, talvez tenha se perdido muito. Muitos crentes não sabem a importância de um salmo como esse, de um versículo como esse. Quando você vai para uma igreja, quando você frequenta uma igreja, é normal que você encontre as pessoas bem arrumadas, perfumadas, alinhadas. É comum você encontrar, por exemplo, ministros do evangelho, pastores em diferentes denominações, que se apresentam até com mais formalidade. Usam terno, gravata em todas as suas celebrações, usam colete, e algumas ainda, dependendo da denominação, até mesmo no meio batista, usam toga. Então a pessoa veste uma roupa, em cima da sua roupa, eles colocam uma outra vestimenta, entendendo, olha, quando eu estou aqui com essa toga ali no púlpito, eu estou no ofício santo, então eu tenho que ter uma aparência diferenciada. Ok, tudo isso é válido, nós não devemos... Cada igreja vai fazer a sua opção nisso, Deus não prescreve isso para nós, mas as igrejas podem falar, olha, nós queremos que o pastor no púlpito se vista dessa forma, com terno, paletó, gravata e assim por diante, não tem problema. Desde que se vista com decência, desde que se vista de maneira ordeira, cada igreja vai adotar o seu modelo aí. Porém, o salmista deixa claro, Senhor, eu gostaria que os sacerdotes não estivessem vestidos apenas, veja, apenas com ornamentos exteriores. Minha súplica é que o templo vai ser inaugurado. E essas pessoas que entrarem aqui para ministrar na sua presença, que eles tenham essência, que eles sejam vestidos, como o próprio texto diz aqui, com justiça, com retidão em algumas versões. A NVI traduziu dessa maneira. Que lindo seria se os crentes vivessem dessa forma. Quantos homens e mulheres frequentam a igreja cristã brasileira, e vão bem arrumados, as melhores roupas, os melhores tênis, celulares, demonstram uma aparência fantástica. Têm carros e casas belíssimas, mas não tem essência. Nada contra essas outras coisas, pode ter tudo isso. Mas Deus não quer que você tenha só isso. Essência é fundamental para quem serve a Deus. Que tristeza, talvez, quando eu olho para a história desse 1 ano e meio que nós estamos enfrentando de vírus, em que os cultos coletivos foram bloqueados, impedidos em grande parte, na maioria das igrejas. Quantas igrejas verdadeiras foram prejudicadas? Mas eu falo com toda tranquilidade, inúmeras igrejas falsas foram impedidas de praticar o escárnio. Muitos falsos irmãos foram então lançados para fora de um modelo, de um sistema que mostra e venera o exterior. Há pessoas, quando a pandemia terminar, que não vão voltar mais nas diferentes igrejas. Por quê? Porque eles viviam de aparência. E se agora não tem aparência, eles naufragam, eles afundam, eles vão embora. Impressionante como nós nos impactamos com a aparência.
Quando você vai comprar um carro, você chega numa loja, como é que o carro está lá? O carro normalmente está polido, encerado, está brilhando. Você vai comprar uma casa, da mesma forma, quando você vai comprar uma roupa. Olha como está na vitrine, a vitrine sempre limpa, um manequim. Tudo feito de uma maneira plástica, às vezes para mostrar a verdade, mas muitas vezes para enganar. E há muitos crentes que vivem vidas plásticas diante de Deus. Eles vivem, homens e mulheres, vidas completamente plásticas. Vidas de vitrine. Vidas para o pastor ver. Vidas para aquele ou para aquela pessoa ver. Não é triste, não é? E o salmista vem humildemente e fala: Senhor, levanta-te e entra nessa morada. Fique aqui. E eu quero pedir algo. Minha súplica, como teu servo, é que os homens que forem te servir aqui, eles tenham essência. Foi muito bom a aparência que o Senhor estabeleceu lá com Moisés, mas eu queria que eles fossem cobertos com justiça. Que eles sejam justos no trato coletivo. Que eles sejam justos no servir aos irmãos. Que eles tenham retidão na sua presença, que o coração deles seja tão bonito quanto as suas vestes. Você se preocupa com isso? Se preocupa com a beleza do seu coração? Quando o culto começa, você realmente está preocupado se do seu coração está saindo um suave odor agradável ao Senhor? Porque quando você vai à igreja, você se arruma, você passa perfume, mas quantos são os que se preocupam com o cheiro do coração? Quantos são aqueles que chegam diante de Deus como sepulcros caiados, lindos por fora, podres por dentro? Vivem vidas dominicais. Vivem de bater cartão aos domingos. Até quando? Um salmo como esse visa despertar você. Senhor, que os teus servos se vistam com a retidão que é esperada. Continue usando os ornamentos. O salmista não pediu isso para retirar, mas que eles tenham uma beleza que vai além do que as pessoas veem. Na sua casa, quando você está sozinho ou em família, lá no seu trabalho, na sua escola, quando você está num lugar onde ninguém mais vê, é neste momento que você vai descobrir se a sua vida está coberta com retidão ou com maldade. Não viva de aparências. Tenha uma aparência jóia, bonita, mas tenha uma essência que demonstre que aquela aparência é verdadeira. Esse é o pedido do salmista. Então você deve suplicar para que Deus esteja agindo sobre o seu povo. Suplique para que no povo de Deus haja essência e não só aparência. Há uma outra verdade nesse texto, uma segunda súplica. Suplique para que no povo de Deus haja alegria na presença de Deus. O Salmo vai dizer no versículo 9, bem claro, a primeira é: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. E nós sabemos que no Novo Testamento, todos nós, homens e mulheres cristãos, os salvos, 1 de Pedro 2,9 fala isso, nós somos um sacerdócio santo, todos nós. E ele continua: exultem os teus fiéis de alegria, ou exultem os teus fiéis. Na versão do meio fala que os teus fiéis, na NVT, né? Na verdade não está sendo projetado, mas estou lendo a NVT para vocês, que os teus fiéis cantem de alegria. O povo de Deus deveria suplicar, deveria se alegrar mais. Por quê? A alegria está no fato de saber, o povo aqui, quando o salmista pede, ele fala: Senhor, levanta-te e entra na casa do teu repouso. E que os seus fiéis, ao virem aqui, ao estarem na sua presença, regozijem-se, cantem de alegria. Estar na presença de Deus e não se alegrar é um contrassenso, é quase uma aberração. É claro que nós chegamos diante de Deus, choramos, lamentamos, mas estou falando aqui não é de tristeza por causa das lutas, estou falando de pessoas que conseguem estar diante de Deus indiferentes, completamente passivos, mornos. Não importa o que esteja acontecendo na presença de Deus, não há alegria. Os seus filhos estão olhando você. Quando você está na igreja, deixa eu falar para você, pai ou mãe,
Quando você canta, é por isso que nós deixamos as crianças, quando a pandemia não estava aí, as crianças ficavam até um determinado momento do culto conosco e depois saíam. Eu quero, e é bom que os filhos vejam os pais orando, vejam os pais lendo a Bíblia, vejam os pais cantando. Há pais que vão na igreja, há homens e mulheres e jovens que mal abrem a boca na hora do louvor. São capazes de gritar gol, de vibrar com um jogo, mas para falar verdade de Deus, tem um semblante apático, morto. Cantam como se estivessem cantando a um Deus feito de barro, de pedra e de gesso. Não é possível isso. Certa vez um amigo lecionando, na minha época de seminário, e ele estava falando sobre o zelo, sobre o fervor dos nossos irmãos pentecostais. É claro que há muita gente que não é séria nesse meio, até no meio tradicional, mas há irmãos nossos sim no meio pentecostal. E muitas vezes eu mesmo presenciei zelo, alegria, eles estavam cantando e celebrando com um culto mais fervoroso, mais animado diante de Deus. E sabe o que é triste? Aquele professor no seminário disse para nós o seguinte, quando perguntaram algo relacionado a ele: por que nós? Porque os tradicionais não louvam com tanto empenho, com tanta alegria. E ele disse assim, é muito triste ver isso. Eles celebram aquilo que não conhecem. E nós conhecemos e não celebramos. Os dois estão errados. Eles vibram sem nenhum conhecimento, sem entender o que está acontecendo, e por isso tem excessos. E muitas vezes no meio tradicional nós conhecemos e entendemos, e não celebramos. Você já parou a pensar que quando você está num culto coletivo, você não está diante de um Deus de pedra, mas diante do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que salva, do Deus que cura, que santifica e que mata. Como é que você pode chegar tão apático na presença dele? Como é que você ousa pegar a Escritura e ensinar para os seus filhos em casa como se fosse um livro de escola? Banal. Frio. E aí depois os filhos não querem ouvir histórias de Deus, não querem se aproximar de Deus? Talvez seja culpa sua. É claro que a culpa é nos filhos também. Mas muitos pregadores do Evangelho, muitas pessoas que querem ensinar a Bíblia, não têm zelo, não têm amor, não têm paixão. Certa vez, dizem que John Wesley estava pregando e foi dito a ele, perguntaram para um ateu, John Wesley está pregando, e um ateu estava indo assistir o culto. Então perguntaram para esse ateu, mas espera aí, por que você está indo assistir esse homem, ouvir esse homem? Você não acredita em Deus. E ele disse, eu não acredito, mas ele acredita e eu gosto de ver como ele fala. Eu gosto de ver como ele acredita. John Wesley certa vez falou assim, você quer que as pessoas se aproximem de Deus? Incendeie-se para Deus. E elas se aproximarão para ver você queimar. Tem um zelo, um amor por Deus tão lindo. As pessoas à sua volta virão. Você já viu como a luz atrai? Em qualquer lugar. Você põe luz, tudo à volta começa a se aproximar. Se você acender uma fogueira, as pessoas vêm perto daquela fogueira para estar ali. O dia que a sua vida queimar pelo Senhor, o dia que os seus lábios, a sua postura, for uma vida de sacrifício vivo no altar de Deus, as pessoas à sua volta vão querer estar com você, mesmo que elas não acreditem em Deus, apenas para ver a manifestação de Deus na sua vida. Levanta-te, Senhor, entra na tua casa. Que os seus sacerdotes, o seu povo, os seus servos, sejam vestidos de justiça e não só de aparência. E também, Deus, que os teus fiéis jubilem de alegria, que eles vibrem, que quando as pessoas passarem perto do seu povo, elas saibam, eis aqui um povo que está na presença de Deus. Lança fora a apatia. Se você não consegue, peça a Deus, fala, Senhor, quebranta a frieza dos meus lábios, do meu coração. Eu não quero mais ser essa pessoa apática,
separada das suas coisas. Isso não tem a ver com personalidade retraída ou expansiva, nada disso. Tem a ver com estar na presença de Deus e se alegrar de fato, pelo simples fato de saber, eu estou na presença do Deus vivo. Aprenda isso aí. Suplique a Deus para que no povo dele haja alegria na sua presença. O Salmo continua, próxima parte do Salmo, suplique para que haja no povo de Deus humildade e um legado de graça. Versículo 10 diz assim, por amor a Davi, o teu servo, não desprezes aquele que ungistes. Por amor ao teu servo, Davi aí nesse caso, não desprezes aquele que ungistes. Certamente Salomão aí, quando vai orar a Deus e vai colocar a Arca da Aliança dentro daquele templo, ele está muito preocupado. Então ele se aproxima de Deus e faz um pedido, Senhor, eu poderia pedir de muitas formas, mas o que eu vou pedir aqui, eu quero pedir para que o Senhor faça uma recordação, para que o Senhor olhe, não para mim. Ora que a essa altura ele já é um homem sábio, mas não olhe para mim, por favor, lembra-te não de mim, lembra-te do teu servo Davi, o meu pai. E por causa do meu pai Davi, não despreze aqueles que ungiste. Aquele que ungiste é o próprio Salomão. A palavra ungido aí, que aparece nas outras versões, é a palavra Messias. É a mesma palavra que é aplicada a Jesus. Ungido é alguém que foi separado por uma obra. Então ele diz, por favor, por amor a Davi, meu pai, o teu servo, olha para mim e não me despreza. Que fantástico ver isso acontecer. Eu não sei como demonstrar isso para você de uma maneira clara. Muitas vezes nós oramos a Deus. Muitas vezes nós oramos pedindo por pessoas a quem nós amamos. E nós podemos orar, não há nada de errado com isso, pedindo em nosso próprio nome. Mas como é lindo você poder orar numa família e você ver um histórico da graça de Deus. Você ver pessoas que passaram ali servindo a Deus. E antes que você fale, pastor, eu não tenho isso na minha casa, pode ser que esse legado esteja começando com você. E daqui a algumas gerações, os seus netos, eu espero que eles orem assim. Que alegria seria para mim se no futuro, os meus netos, se eu estiver vivo para vê-los, eles pudessem orar da seguinte forma. Deus, abençoa o meu lar, abençoa o meu trabalho. Não porque eu mereço, mas eu queria te pedir, lembra-te do meu avô. E que eles pudessem citar o meu nome. Lembra-te dele, do que ele fez pelo Evangelho. Lembra-te do meu bisavô, meu pai também. Que alegria poder orar assim, Senhor, lembra-te do meu bisavô. As coisas que ele fez, o meu avô, o meu pai. Esse é o tipo de oração que agrada a Deus. Davi foi colocado aqui por Salomão dizendo, Senhor, não precisa ser por amor a mim, mas olha para o meu pai, a quem o Senhor amou. E por amor a ele, guia a minha vida nos seus caminhos. Não me deixa desviar. O livro de Provérbios diz que a coroa dos idosos são os seus netos. Você não deve se gloriar nos seus filhos. Você quer saber se você fez um bom trabalho, se você foi um bom pai, se você foi uma boa mãe? É nos seus netos que você vai descobrir isso. Por quê? Porque os seus filhos podem te obedecer. Os seus filhos podem viver debaixo da sua orientação e fazerem tudo o que você colocou. Mas será que eles aprenderam suficientemente para transmitir a outra geração? Será que esse conhecimento e esse amor a Deus vai parar neles? Mas quando eles replicam isso e levam adiante, então você pode olhar para a sua vida e falar, eu tive sucesso. Eu não sei se há algum ascendente acima de você pelo qual você pode orar e falar, Senhor, eu quero te agradecer pela minha avó. Eu quero te agradecer pela minha mãe. Senhor, lembra-te da tua serva. Talvez alguns nem estejam vivos mais. Mas você vá ao Senhor e diga, eu quero te louvar por ele.
porque através dele e do ministério dele, da vida e testemunho dele, é que eu conheci o Salvador. Senhor, por amor a ele, pelas coisas que ele fez, a maneira como ele te serviu, ser bondoso comigo, ser propício a mim. Salomão tinha todo o direito de pedir: Senhor, haja na minha vida com bondade. Porque eu fui separado, fui teu ungido. Mas a humildade, eu disse que você deve orar por humildade, por um legado de graça. A humildade está em você reconhecer que você não é nada. E o legado de graça está em você poder olhar para alguém na sua história e falar por amor a ele. E não precisa ser pai e mãe, não. As pessoas foram criadas por tio, por avós. Tem pais adotivos. E você pode dizer: por amor a essa pessoa que se esforçou, que investiu tanto na minha vida, por amor a eles, usa-me. Será que os seus netos vão falar isso de você? Essa é a hora de você se preocupar. Que legado você vai deixar? Davi deixou muitas riquezas para Salomão. Pode ter certeza, muitas coisas. Mas Salomão aqui diz: Senhor, o teu servo, Davi, o meu pai, por amor a ele, me ajuda. Está aí uma grande oração para você fazer. Ore pelas gerações que vêm à frente. Peça que Deus abençoe. Eu oro, eu peço assim também, você também pode pedir. Senhor, abençoa as minhas filhas. Cuida delas. Apesar dos meus erros, de quem eu sou, cuida delas, guia elas. Por teu amor à minha vida, à minha família, aos meus pais, continua a fazer com que as gerações que vierem depois de nós andem nos seus caminhos. E que alegria você ver terceira, quarta, quinta geração. Pessoas e pessoas andando no caminho do Senhor. Grande legado. Infelizmente, nós sabemos pela história que Salomão vai tropeçar. E Salomão não foi destituído do seu trono. Salomão não perdeu tudo que ele havia recebido. Sabe por quê? Por amor a Davi, o seu pai. É por amor a Davi que Salomão, mesmo tendo o coração dividido, porque quando ele fica idoso ele se casa com muitas mulheres, mulheres de outras nações, que seduzindo ele, levaram ele inclusive a fazer, ele construiu templos para outros deuses. Como é que pode o homem que construiu o templo para o Deus de Israel edificar templo para falsos deuses? Por que ele fez isso? Porque na sua velhice ele já tinha se desviado do caminho do Senhor. Mas Deus não tirou do trono. Por quê? Por amor a Davi, o seu pai. Veja a importância do seu legado. Por amor a você, Deus pode ser misericordioso com seus filhos e os seus netos. Ande no caminho do Senhor. Vale a pena. Eu vou ter que parar aqui. São 9h15. Eu preciso terminar. Estamos no versículo 10. E precisamos ir até o verso 18. Eu não tenho como concluir, terminar para vocês esse salmo. Então em breve nós continuamos. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vamos falar, vamos buscar a face do nosso Deus. Vamos fazer assim. Vamos orar juntos. Pai, eu quero, neste instante, suplicar ao Senhor humildemente que atue sobre a sua igreja. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Nos esquecemos de que temos o dever de expressar aos nossos filhos, aos nossos netos, a beleza do teu caráter, o ensinamento da sua palavra. Eles vão tomar decisões, mas precisamos levar um legado de verdade adiante. Junto com outros irmãos aqui, que certamente tiveram ascendência de pais, de avós que foram crentes.
Eu te louvo porque tive esse privilégio de ter avós crentes, de ter pais crentes, de ver as minhas filhas nos caminhos do Senhor. Como Salomão pediu, levanta-te e entra no lugar do teu repouso. Para Israel era um templo feito de pedras, mas para nós, esse lugar de repouso eterno é nosso coração, é nossa vida. E pela fé, aqueles que arrependido clamaram, o Senhor se levantou e entrou. Minha súplica, Deus, por essa igreja, por aqueles que estão nos assistindo, para a nossa comunidade que é pequena, é que cada um dos meus irmãos se vista de justiça, de retidão. Homens e mulheres com uma retidão maravilhosa, no falar, no pensar, no agir. Ó Deus, afasta de nós o cristianismo de aparência. Afasta de nós aquele cristianismo que visa impressionar as pessoas e não o Senhor. Somos pecadores, precisamos de Ti. Esteja em nós, haja em nós, purifica-nos, santifica-nos. E que nós tenhamos a alegria de ter um legado marcado por humildade e santidade, até que o Senhor venha nos buscar. Muito obrigado, Deus. Tua palavra nos ensina tanto. Guarda-nos de nós mesmos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Um excelente final de noite para todos. Que a graça de Cristo cubra a sua família. Quero só lembrá-los que nós não estamos, durante esse mês de julho, nós não teremos os nossos encontros de quinta-feira, não estamos tendo as lives de quinta-feira. E a partir da próxima terça-feira, nós também não teremos culto aqui na terça-feira. Por quê? Porque eu vou sair alguns dias de férias com a minha família. E nós não conseguimos, nós pedimos ajuda de alguns pastores para que eles fizessem o culto online, mas não conseguimos. Então nós não teremos o nosso culto aqui. Ou seja, nós teremos a transmissão dos cultos de domingo. Domingo o culto continua normalmente, domingo às 18 horas, culto presencial. O que fazer durante a semana? Na quinta-feira, todas as quintas que nós cantamos para trás estão disponíveis. É só você entrar no nosso site, você clicar lá, vão ter músicas, você pode fazer isso, você não precisa que seja feito ao vivo. Há transmissões lá. Talvez na semana que vem, se for possível, talvez haja uma reprise. Alguém vai projetar aqui um culto da nossa igreja, algum culto antigo, e aí você pode se beneficiar revendo algumas coisas. Mas nós não estaremos aqui ao vivo nas próximas terças e nas próximas quintas, ok? Que a graça de Deus esteja com você, você que já pode, você que já foi vacinado, já tem condições, retorne. É o momento de retornar, é o momento de apoiar a sua igreja, a nossa ou a que você frequenta. Venha participar do povo de Deus, venha cultuar ao Senhor. Deus abençoe e um bom final de noite a todos. Fiquem com o Senhor.